acho que vem muito da minha vivência, né? Da minha trajetória. Pronto, quando eu penso que eu era uma adolescente de 15, 16, 17 anos que eu estava no ensino médio, e eu não tinha essa disciplina, né, como parte do meu currículo. Eu me lembro que a gente teve um ano no ensino médio, terceiro ano, eu estudava à noite, a gente teve aula de filosofia. E aí, nessa aula, eu me lembro, assim, das aulas de filosofia todas que eu assisti, eu lembro de uma vez que a professora falou sobre o Marx, né, sobre a questão que o Marx trazia. E eu trabalhava, na época, no McDonald's. Então, eu saía de casa às 5h30 da manhã para 7 horas estar na aldeota, trabalhava até 4 horas da tarde, aí corria 4 horas da tarde para voltar para casa, para chegar até 6 horas, para ir para a escola, para voltar 11 horas da noite. E às vezes eu ainda tinha que estudar até 2 horas da manhã, porque eu estava prestes a fazer um vestibular, que na época não tinha ProUni, na época não tinha SISU. E aí, assim, isso me afligia muito. E algumas vezes a minha mãe dizia assim para mim: minha filha, para que isso? Não vai ficar acordada até tarde, não. Aí eu dizia: mãe, mas faz parte de um projeto da minha vida, eu quero ir para a universidade. Aí minha mãe dizia assim, e teve uma época que eu tinha muita mágoa dela, hoje não. Hoje eu compreendo, depois, principalmente que eu entrei nas ciências sociais, eu compreendo o contexto, né, os saberes que ela trazia da vida dela. E ela dizia assim: minha filha, mas você sabe que pobre não vai para a universidade. E eu nunca recebi isso nesse sentido. Eu tinha muito na minha cabeça que a única coisa que podia me tirar daquela situação de vulnerabilidade que eu vivia era a educação. Então, eu pegava material com a minha prima, que estudava no Salesiano Dom Bosco, que ela tinha apostilas, aí eu pedia para ela, para quando eu terminasse o bimestre, ela me dar as apostilas. E muitas vezes eu fui para lá estudar com ela nas minhas folgas, para ver se eu conseguia compreender aquilo que eu não tinha na escola. Então, hoje, quando eu entro na sala de aula, eu entro com tudo isso na minha cabeça. Porque hoje, eu digo muito para os meus alunos, eu gostaria de ter tido o ensino de sociologia quando eu era estudante. Eu gostaria muito que alguém tivesse me propiciado a questão de olhar a realidade social de uma outra forma. E quando essa professora falou do Marx, e ela começou a falar de alienação de mais-valia, do processo de exploração do trabalhador, parece que tudo fez sentido. Em plena adolescência, parece que aquele boom. E eu acho que eu me apaixonei, né? Só que eu não tinha esse conhecimento de que a gente podia estudar na sociologia isso, que era um conteúdo da sociologia. Porque eu não tinha sociologia, só tinha filosofia. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, eu li mais ou menos o que tinha em cada curso. Né? E aí, quando eu peguei o programa de Ciências Sociais, e aí eu vi lá a palavra socialismo e vi Karl Marx no edital, eu disse: meu Deus, isso aqui é algo que vai me interessar. E na época eu fiquei muito em dúvida se eu tentava história ou se eu tentava ciências sociais. E aí que eu disse: não, vou tentar ciências sociais, porque eu acho que vai ser algo que eu vou gostar. E sempre pensando nisso, nessa realidade, né? Trazendo o pouco que eu aprendi na escola. Então, hoje eu digo para os meus alunos: eu gostaria de ter tido a oportunidade que vocês têm hoje. O meu primeiro salário no McDonald's, eu comprei um livro, porque nós não tínhamos livros. Né? Então, eu digo para eles, agarrem essas oportunidades, olhem para a realidade social de outra forma, vejam que hoje vocês são beneficiados com tantos programas, né, de entrada mesmo na universidade, e não olhem para a vida sem ter percepção do que isso realmente é. E eu me sinto muito contemplada quando eu vejo realmente os meus alunos indo para a universidade, quando eu vejo eles tendo noção dos atores políticos que eles são, né, quando eles se engajam, a consciência deles vão sendo modificada. Eu trabalho muito, o meu projeto eu escrevi em cima do meio ambiente e sociedade, e eu falo muito para eles: a gente tem que ter uma outra visão desse mundo, a gente tem que ter uma visão que a gente pode transformar, sim, nessa relação que a gente tem hoje com a natureza. E aí eu trago tantos elementos e eu vejo isso no dia a dia deles. E isso, para mim, faz todo sentido, no sentido de que foi essa profissão que me escolheu. Eu acho que eu nem escolhi. Ela me escolheu, mas quando eu coloquei isso
diante da realidade que eu vivi, da minha trajetória, fez todo um sentido. Então, eu sou apaixonada pela sociologia, sou apaixonada pela educação, né? E eu espero que muitos outros jovens de vulnerabilidades, como eu tive muitas vulnerabilidades, possam ter essa realidade modificada a partir de todo esse processo. É isso, professor. Muito, muito legal, Paula. Muito legal. Você me fez lembrar de trechos, assim, muito importantes também da minha experiência como docente. Depois eu falo um pouco. Mas que bacana, Paula. Que sensacional, né? Você conseguir conciliar um bocado dessa tua biografia com a situação macro-social, né? Com o amplo, né? Biografia e história, né? A produção desse elo, desse vínculo e dessa significação, desse sentido que você consegue transmitir da tua própria experiência, você querer partilhar isso com seus estudantes. Isso é muito, muito legal e, de fato, acho que a disciplina de sociologia tem um bocado a ver com isso, né? Fala, Luana, você está com a mão levantada. Se inspirando aqui olha aqui, meu pai, olha, se é minha filha, me deixa eu tirar esse negócio aqui que tá aqui por trás. Adorei! Tá lindo, Lu! Negócio, menino, que é isso aqui? Peraí, deixa eu tirar isso aqui, pelo amor de Deus. Não sei mexer mais no... Pera aqui, Leal. Deixa aí, Lu, deixa Tá aí, legal. tá legal. Ô, Lu, tá legal, deixa. Tá liga, Lu. Fazer um print da tela, Lu, vai. É coisa da minha filha, sei lá, assistindo as aulas hoje. Mas vamos lá. Eu vou puxar uma fala, professor, a partir de uma coisa que eu escrevi ontem, hoje pela manhã, ao fazer a leitura aqui dos textos da Ileíse, eu me colocando nessa questão até mesmo da formação do identidade docente como professora de sociologia. Uhum. E aí essa fala da Paula é uma fala muito forte, porque, de fato, a sociologia ela nos transforma, né, enquanto indivíduos, eu acredito que até enquanto docentes, né, eu acho que o nosso objetivo, ele se torna mais claro quando a gente percebe isso nos nossos alunos, aí a gente consegue, de fato, compreender por que a gente ensina sociologia. Mas a Ileíse, ela traz uma fala muito que, para mim, assim, eu super me identifiquei, né, quando ela diz que ser professora, né, o ato de ensinar, ela traz um pouco até da teoria de Freire, né, um ato libertador. É uma construção social, né, e aí eu puxando aqui a Bell Hooks também, coloco, né, a questão do transgredir, e aí ela nos diz que é um ato de reflexão, né, de muitas vezes de embates, de constrangimentos, e aí eu acredito que o ser docente é muito isso, assim, né? E aí também o ensinar sociologia também envolve isso, né? Agora com essa questão dos professores da UES, né? Ontem estava numa discussão na tutoria, e aí a professora colocou justamente esse medo, né? Que perpassa hoje o campo docente, principalmente o professor de sociologia. Eu acho que hoje a gente tem muito esse medo de ensinar determinados conteúdos, né? Mesmo sabendo que ensinar a sociologia é uma prática libertadora, é uma construção de uma sociedade mais justa, mais democrática, né? Que colabore para que esse menino, né, esse adolescente, esse estudante, ele tenha uma visão mais ampla da sociedade, né? Sobre a sociedade, ele possa intervir na sociedade de forma mais consciente. Mas eu percebo que hoje ensinar sociologia como diz a minha amiga Jória, é um campo minado, né? É um campo muito perigoso, porque no sentido de que eu particularmente temo hoje até falar de algumas temáticas, né? Ontem a gente estava discutindo sobre o professor que iria, né, no curso de pedagogia da UES, iria dar a disciplina de educação, gênero e sexualidade. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou dando esse conteúdo, agora no terceiro ano, né, não consegui concluir, porque é um conteúdo muito bacana de se discutir, mas é um conteúdo que, particularmente, eu acho que nós, professores hoje de sociologia, temos medo de dar ele, assim, porque em uma aula que eu estava, Paula, Massinha,
já tivemos uma invasão, né, de determinadas pessoas. Em outras aulas isso também já aconteceu. Então, são temas, né, que aí perpassam toda essa questão da ideia também ideológica do currículo, que hoje é muito difícil você discutir, porque, né, como os próprios textos pontuam, os estudantes já trazem essa ideia do senso comum, né, já trazem uma ideia aí naturalizada, e aí às vezes é muito difícil, né, você tentar contrariar essa ideia e tentar esclarecer isso a partir de uma visão sociológica, mas eu acredito que nós, quanto professores de sociologia, a gente não pode desistir, né, esses dias uma coisa que me chamou a atenção, que eu chego, me emocionei e fico maravilhada, assim, minha filha me chamou, mamãe, vamos ver aqui uns vídeos dos BTS e dos Blackpink, um negócio é que ela gosta, eu não sei dizer mulher, o o quê. K-pop. Pois é. Eu disse, menino, o que tu quer que eu assista esse negócio? Eu não tenho tempo, não. Eu pensando nos textos, ela me chama para assistir esses vídeos. E ela disse, mamãe, é porque esses vídeos, eles tratam de feminismo. Eu disse, menina, que história é essa que esses vídeos tratam? Trata, mamãe, vem cá. Aí me chamou e apresentou, olha, tá aqui, ó. A mãe tá vendo essa cena aqui que ela tá fazendo? Isso aqui tem a ver com a sua fala, que a senhora fala tanto de empoderamento, né, da participação da mulher na sociedade, e aí eu fiquei, assim, deslumbrada por tudo aquilo, meu Deus. Aí eu fiquei pensando, professor, é por isso que a gente ensina sociologia, né, de fato, para que, exatamente, Paulinha, minha filha, né, e aí eu fiquei morta de orgulho, meu Deus, o quanto é importante essa disciplina, né, o quanto é importante essas crianças. Minha filha tem 10 anos de idade, e aí ela já tem todo esse, assim, esse processo de empoderamento, sabe, de luta, de resistência, e isso é o que me inspira a ser todo dia professora de sociologia. Sensacional, sensacional. Eu não vou nem comentar nada, porque o Renato e a Jória querem falar, então eu vou primeiro passar para o Renato, depois para a Jória. Quem mais também quiser responder essa pergunta, fique à vontade, que é uma pergunta muito importante para a gente refletir. Renato. Oi, professor. Pessoal, boa tarde. Assim, eu entendo como o ato de ensinar sociologia e o porquê de se ensinar sociologia é como assim uma síntese entre compreensão, explicação, na realidade eu vou até inverter, entre explicação, compreensão e ação no mundo, né? Que é um pouco aí dessa frase que eu coloquei aí no chat, que é uma relação entre a aflição objetiva e as experiências subjetivas, né? Aí eu queria só pedir licença, se eu puder ler só um parágrafo aqui do texto que eu estou aqui na mão, é bem rapidinho, só para, assim, qual é o texto? Colocar em bases teóricas isso que eu estou falando, né? Deixa eu só botar aqui no início para me dar uma olhadinha. Escrever sociologia, a necessidade de pensar o que nos faz pensar, Theodor Adorno. Uhum. Né? Aí aqui, bem rapidinho aqui o parágrafo, sobre por que a sociologia é necessária, né? E assim, por que ensinar a sociologia também se faz necessário. Compreender aquilo a que estamos fadados significa estarmos conscientes de que isso é diferente de nosso destino. E compreender aquilo a que estamos fadados é conhecer a rede complexa de causas que provocaram essa fatalidade e sua diferença daquele destino. Para operar no mundo, por contraste, a ser operado por ele, é preciso entender como o mundo opera. O tipo de esclarecimento que a sociologia é capaz de dar se endereça a indivíduos que escolhem livremente e têm por objetivo aperfeiçoar e reforçar sua liberdade de escolha. Seu objetivo imediato é reabrir o caminho supostamente fechado da explicação e promover a compreensão. Né? Então, assim, só para deixar mais teórico nessa minha contribuição. Maravilha, Renato. Você, lendo esse trecho para nós e pensando sobre isso, você e quem mais também leu o texto da Ilese sobre imaginação sociológica, aquele complementar que eu deixei para vocês, o ensino de sociologia, desculpa, aspectos epistemológicos, pedagógicos e institucionais, nele tem um trecho que é
um diálogo muito direto com isso que você está falando, né, Renato? Compreender como é o mundo para poder operar nele, né? E falando sobre a sociologia, sobre os efeitos de se ensinar a sociologia, se aprender no ensino médio, a Ilese menciona que, fazendo alusão a um trecho não do Adorno, mas do Bourdieu, mas que bate, eu acho que no mesmo lugar que a gente sente aqui, né, e que vai aparecendo expresso nas falas de você. Lá na página 39, para quem tiver contexto, ela diz assim, ó, inicia-se a aula explicando que a sociologia é a autoconsciência da realidade social, que ela poderá levar os estudantes, né, a compreender, aí o Bourdieu, os mecanismos que tornam a vida dolorosa, inviável até. Um pouco, né, Paulo, um pouco do que você expressa, né, olha, isso aqui é importante saber, né, de onde vem essa dor. E que isso explica as contradições, sem às vezes resolvê-las. Mas explicar, né, Renato? Mas, por mais cético que se possa ser sobre a eficácia social da mensagem sociológica, não se pode anular o efeito que ela pode exercer ao permitir aos que sofrem que descubram a possibilidade de atribuir seu sofrimento a causas sociais e assim se sentirem desculpados. Um pouco do tom, né, do que a gente tem levado hoje, né? E fazer conhecer amplamente a origem social, coletivamente oculta, da infelicidade sob todas as suas formas, inclusive as mais íntimas e mais secretas. Essa constatação, apesar das aparências, não tem nada de desesperador. O que o mundo social fez, isso eu acho brilhante, o mundo social pode, armado deste saber sociológico, desfazer. Né? Exatamente, Renato, Miséria do Mundo, dos excluídos do interior, né? Daquele textinho que está na Miséria do Mundo. Um pouco do que a gente faz no ensino de sociologia é isso. E isso, gente, está de fato vinculado ao que vocês estão falando, de se ensinar, não se ensinar imediatamente esses valores, que são os valores de uma sociedade plural, né? Vocês têm falado, a coisa mais linda, Luana, tua relato da tua filhinha, reconhecendo uma postura, uma posição feminista em relação ao mundo, à vida, mas mais do que isso, né? Reconhecendo a conexão entre um discurso, uma fala e a teoria, procedendo, pensando sociologicamente, né? Ali, o pensar ou o raciocínio sociológico, a imaginação sociológica trabalhada na disciplina é o caminho que possibilita esse reconhecimento. E aí o que se vai fazer com esses recursos, com essas ferramentas, esses valores, né, está pavimentado, é a possibilidade de se fazer de fato, de se escolher de fato. Eu acho que aí tem muito a ver com a ideia de uma postura libertadora, né? Nesse sentido, Luana, concordo com você, é transgressor dos limites, inclusive dos limites de uma escola, de um sistema disciplinar que se limita a ensinar certas posturas e certos valores. Para além disso, né, são procedimentos emancipatórios. Isso é sensacional. Mas fala lá, Jória, porque eu estava aqui com esse trechinho do Bourdieu reservado para falar, e o Renato já soltou esse do Adorno, eu falei, não vai ter outro melhor momento na aula para falar. Já foi, sabe quando levanta aquela bola perfeita para cortar? Quem joga vôlei sabe. Pode falar, Jória. Sim, entendo totalmente. Falando um pouco da experiência do que foi, né, produzir esse plano de aula, né, que ainda está em construção, porque, de fato, acredito eu que ele vai ter contribuições tanto de vocês quanto do professor, e até mesmo de outros colegas de profissão, porque ele trabalha, né, trabalha um tema que não é apenas da sociologia, mas das ciências humanas especificamente. Eu me lembrei de uma das partes que eu achei bem interessante, né, que a Ilese faz essa comparação com o artesanato, o artesão, né, o professor de sociologia é um pouco artesão, na verdade, muito. E como essa construção, né, essa prática é tão importante e, ao mesmo tempo,
individualmente, me faz muita falta esse tempo para produzir artisticamente essa sociologia, né? Porque, de fato, a gente precisa trabalhar com essa transposição didática. Então, assim, por mais que nós tenhamos livros espetaculares, que nós, inclusive, já analisamos aqui, nós sabemos que muita coisa pode ser repensada e, óbvio, outras produções podem acontecer, inclusive produções feitas pelo próprio professor, né? Eu me sinto como uma produtora também de saberes, né? E nesse sentido, conversando com as minhas colegas, né, assim, mestrandas também, eu me vejo meio que impossibilitada de fazer isso de forma mais ampla na escola em que eu leciono, não porque a escola é ruim, porque a escola é limitada, mas, infelizmente, porque o nosso sistema educacional não nos proporciona isso, né? Então, eu queria deixar aqui essa minha angústia, que eu não sei se é uma angústia generalizada, mas o fato de me perceber muito limitada diante da possibilidade que eu sei que eu tenho de impactar muito mais ainda a vida desses estudantes, que não podem ser vistos como seres massificados, como diriam aí as minhas amigas, são pessoas e são jovens, inclusive mulheres, que se inspiram muito nas nossas histórias de vida, né? Então, de fato, além de ter essa questão burocrática do nosso trabalho, que agora no ensino remoto tem tomado todas as formas mais artísticas, mais de produção mesmo de conteúdos, de temas, de material didático, né, que a gente foi solapado por esses processos burocráticos, que nem sempre são, assim, tão eficazes na sua forma, né, de ação. Nós temos as nossas outras jornadas, né, por sermos mulheres dentro desse país. Então, nós somos mães, nós somos algumas, né, donas de casa, eu, pelo menos, nesse momento sou. Então, nós nos vemos, né, triplamente, quadruplicamente cansadas. Então, é mais um desabafo, desculpem. Não, mas muito pertinente, muito pertinente. Eu acho que vale muito a pena a gente falar, expressar e pensar esses elementos, porque vejam só o que vocês estão fazendo aqui provoca isso, né? Vocês estão fazendo um mestrado profissional. É um espaço muito muito privilegiado dentro do sistema docente. Não quero dizer que com isso vocês não estejam se sacrificando, se desdobrando, não, muito pelo contrário. Precisam, né, para poder estar aqui ao mesmo tempo que estão desenvolvendo as práticas. Mas como não seria muito mais eficaz para o Sistema Nacional de Educação, né, para o sistema de ensino, daquele que nós sonhamos, não aquele que nós temos, né, mas aquele que nós desejamos, se nós tivéssemos esses espaços de oficinas de artesãos, né, da aula, do ensino, né, a possibilidade de vocês, de fato, poderem, para cada aula, ter um plano de aula pensado, trabalhado, debatido, um plano de ensino, né? Aí tem uma discussão que passa um pouco daquilo que a gente está fazendo, mas vale a pena acessar, que é uma discussão própria quando a sociologia da educação confronta a pedagogia. Porque uma coisa nós pensarmos nos preparar para fazer, pensar a relação, a prática de ensino e aprendizagem, e outra é reconhecer quais são as condições de fato objetivas do ensino. E a eficácia, né, desses modelos. Tanto é que vocês percebem aqui nas entrelinhas da crítica do texto da Ilese, as pedagogias não diretivas, mesmo aquelas críticas, né, mesmo aquelas que são muito bem intencionadas, do modelo construtivista, piagetiano, dadas as condições de realização, né? E é mesmo a pedagogia histórico-crítica, que isso aqui que a gente está fazendo aqui, né? Esse aqui é um momento que eu falo que é um momento de laboratório, porque aqui nós temos condições ideais de pressão, de temperatura e de tempo para, nem aqui não é, né? Mas era para ser, para
pensar, desenvolver, debater. Agora, o fato de nós não termos na escola não significa que a gente não tem que experimentar e sonhar aqui. Agora, eu estou pensando assim, hoje eu fiz essa pergunta para vocês, hoje, porque tem tudo a ver com os planos que vocês estão desenvolvendo, porque os planos, vocês estão pensando em certos conteúdos e certos temas, tá? Mas é muito importante que esses temas, esses conteúdos, estejam também dialogando com os sentidos ampliados do porquê da prática docente, do porquê da própria disciplina. Qual que é a finalidade da disciplina? Tá, eu vou fazer um plano de aula sobre movimentos sociais, mas a finalidade do plano de aula de movimentos sociais, os objetivos ali, eles não podem estar soltos. Esses são conhecimentos que estão integrados a um conjunto de saberes que são desenvolvidos na disciplina, a uma identidade da disciplina, a um código disciplinar. É isso que a gente precisa construir juntos. E o que tem a ver esse código? Qual que é o lugar dele na sociedade? Qual que é o lugar dele nos nossos projetos? Então, eu estava pensando também muito hoje de manhã, também por uma provocação, por que ciências sociais? Por que sociologia? Para que ensinar isso? Está vinculado a quê? E justamente, eu estava pensando assim, na minha vida, na minha experiência como docente, no que eu faço hoje aqui com vocês, no que eu fazia lá no ensino médio, quando também era aluno da graduação em ciências sociais, e mesmo lá no ensino médio, sempre o que fez sentido, isso, tá bom, tô realizando isso nesse momento agora, e pode ser que isso mude depois, nem sempre pensei nisso, mas me parece que faz sentido hoje pensar, é que essa disciplina, esse conjunto de saberes, ele só presta para ser ensinado se ele tiver se ele servir como ferramenta, como forma, como meio, para que nós possamos viabilizar, ou pelo menos conhecer, compreender as utopias que nós temos e viabilizar sua realização. As ciências sociais têm que estar vinculadas a isso. Aí Erivaldo, você tinha me perguntado, né, você não, né, a Vandinha perguntou, né, se esse professor é marxista ou não. Eu acho que todo cientista social que estuda, que pensa, todo mundo que ensina sociologia e que acaba refletindo, pode ser ou não ser marxista, pode se chamar ou não, mas tem essa dimensão, tem em algum momento essa dimensão de tentar compreender e produzir, através das ciências sociais, ferramentas que viabilizem a possibilidade da realização das utopias. E o marxismo é uma delas. Também, né, professor? Às vezes a gente tem que ter o afeto na forma até da conquista, porque se chegar em certos ambientes para discutir, se não tiver um pouco também de se identificar com aquelas pessoas. Eu mesmo eu sou do Lagamar, moro aqui no Lagamar, sim, e eu vim me reconhecer quando eu fui fazer as ciências sociais, porque eu queria ser lá da aldeota, né? E aí hoje eu tenho essa noção de lugar, noção de território, noção de meus alunos negros, que eu tinha dificuldade, eu até, no tempo da Jória aí, eu até lembrei da pesquisa dela, porque foi através da pesquisa da Jória, né, que eu fiz o primeiro Beleza Negra lá na escola. Foi uma maior confusão, mas eu consegui, né? A diretora queria, não, vai beleza de todas as cores. Eu digo, não, eu aprendi a sociologia que tem que ser a beleza, reconhecer o jovem negro. Aí eles estigmatizam, né? Mas hoje eu consigo. Aí eu fico triste porque elas têm essa rotulação, né? Mas ela não falou do mal, não. Ela só perguntou, a abordagem dele é marxista ou é pós-moderna igual a tia? Eu digo, ai, mulher, ainda tá nessa, Vandinha. Essa conversa deve ter sido engraçadíssima. Bia, você tinha levantado a mão, desculpa, eu te cortei aqui, não foi? Não, cortou não, você estava concluindo o seu pensamento. Não, eu só queria, assim, trazer a perspectiva mais de como é angustiante fazer um plano desse tamanho, entendeu? Porque ele é um plano grande.
ele não é um plano que a gente faz na escola exatamente, porque a gente não tem viabilidade para fazer um plano desse tamanho. E ele é perfeito, por exemplo, para uma disciplina eletiva, entendeu? Como eu pensei a disciplina eletiva de Direitos Humanos e Fotografia, eu coloquei isso como ponto a iniciar para finalizar-se como uma oficina não, mas uma produção fotográfica, exposição dos alunos em relação, é o momento da cartaz, né? E aí eu fiquei pensando assim, esse plano ele é grande demais, eu não consigo fazer ele nesta madrugada, porque eu fui dormir às 4 horas da manhã. E eu não consigo terminar, entendeu? Porque ele não é uma aula apenas, pelo menos para o que eu pensei, não é apenas uma aula. Não dá para fazer uma aula. É um semestre inteiro, no mínimo, entendeu? Então, são várias aulas, são várias práticas. E um negócio que quando eu estava lendo lá o Gasparin, para pensar o negócio, né? Aí eu sempre pensava assim, como tem o passo 1 lá que é pensar a prática, aí depois você pensa a teoria, aí depois você pensa a prática de novo, que, né, o Gasparin coloca lá. E eu fiquei pensando assim, então eu preciso extrair dos alunos o que eles já sabem, introduzir a eles, né, introduzir para eles ali a teoria, e depois eu preciso fazer com que eles coloquem essa teoria para fora ou relacione essa teoria com o conhecimento, também fazendo prática. Então, na minha cabeça, como é que funciona? Funciona assim, eu vou fazer um negocinho bem aqui, que é um jogo, para eles poderem dar abertura para eles poderem falar, depois eu vou trabalhar as teorias com eles, a partir do que eles soltarem para mim dentro das ideias que o jogo proporciona, e depois eu vou fazer essa oficina de fotografia para eles me mostrarem agora, né, a realidade deles de outra maneira, com outro visual. Ver o que foi que eles aprenderam a partir do que eles me mostrarem agora, das teorias que colocamos. E aí, isso, para mim, é angustiante, porque eu não consegui fazer, professor. Eu não consegui fazer assim. Enfim, eu estou enlouquecida. Eu vou aqui citar Freitas, né? Alves Freitas 2021. Eu estou em completo estado de ar, tá certo? Obrigada. Mas tá certo, Bia, mas você pegou o desafio e o teu raciocínio tá perfeito em relação à proposta da atividade. É isso, né? Nós partimos de uma prática, da identificação do que é essa prática, na verdade. Você pode, no teu plano de atividade, no teu plano de ação, você pode provocar essa situação que você ali vai evocar dos estudantes aquilo que eles já trazem do seu conhecimento prévio, né, para poder trabalhar. Então, isso já configura um momento, isso já é uma aula. Você gasta 50 minutos para fazer isso. Depois você vai trabalhar com a teoria, só que antes de trabalhar com a teoria, você precisa engajá-los. Você precisa de um momento para fazer uma quebra. Tem uma quebra aqui. Essa quebra é o momento da problematização. Então, por isso que eu fiz aquele videozinho para vocês, porque eu estava sentindo, não todos, mas alguns que vieram falar comigo em particular, eu estava sentindo que vocês estavam um pouco angustiados com esse ritmo. E, claro, vocês podem, eu acho realmente muito, muito difícil e talvez pouco eficaz pensar num plano dessa didática para pedagogia histórico-crítica para um momento com os estudantes, porque o tempo do desenvolvimento do conhecimento nessa perspectiva, que é aquela passagem, né, de uma percepção mais imediata, da síncrese, para o movimento da análise. O movimento da análise é o processo que vocês desenvolvem em sala de aula, e a síntese acontece ali do momento 4 para o 5º, que é quando vocês fazem um desfecho. Tem um desfecho ali, vocês terminam esse processo. É um processo com começo, meio e fim, tá? Mas esse começo, meio e fim, ele não precisa estar reduzido a uma aula.
É uma loucura. Na verdade, eu acho muito difícil. Eu nunca consegui pensar num plano de aula desse ponto de vista para 50 minutos. Eu concordo demais com você, Bia. Tá? Mas vocês podem pensar isso em momentos. Até acho que é errado a gente ficar usando o termo plano de aula, né? Porque a aula está muito vinculada ao formato, né? Os caixotinhos de 40, 50 minutos. E não é isso. A aula, nesse sentido aqui, a aula é esse processo de ensino e aprendizagem, que parte de um ponto e chega no outro. Pois não, Mayara, pode falar. Da minha experiência da construção desse plano, que ainda falta um pouquinho, né, falta finalizar ele, eu me vi numa situação, numa lembrança muito boa, muito boa. Eu fui da segunda leva do grupo de formação do professor aprendiz que a SEDUC promoveu, nossa, em 2011 ou 2012. Foi a segunda leva. Eu me inscrevi para ser professora formadora, que na época nós éramos formadores de pares, né? E eu me inscrevi para dar uma formação sobre a construção da cidadania no Brasil. E aí eu peguei aquele, muito baseada no livro do José Maurício de Carvalho, né? Que é muito bacana aquele livro, ele tem né, que é a construção da cidadania no Brasil, e ele tem uma forma de escrever muito simples, e que foi muito legal. Eu fiz, né, eu dei minha formação com os meus colegas professores, foi muito legal, foi tão legal, que eu resolvi tirar ele da formação dos professores, né, saí, né, terminei, não tirei, né, terminei minha formação, e passei a dar aula sobre a construção cidadã com os meus alunos na época. E o que foi legal é que, assim, a minha vontade de passar isso para eles, né, e o esforço de transformar aquilo ali dentro da realidade do ensino médio, deu tão certo que as minhas aulas eram completamente diferentes. Era muito legal, foi uma experiência muito bacana, e eu conseguia contemplar vários outros assuntos dentro desse, né? Então, a gente aprendia sobre democracia, muitos aspectos em relação aos direitos, né? Enfim, nós atravessamos vários assuntos dentro disso, né? Passeamos por todas as constituições do Brasil e o que isso e as consequências disso para a sociedade, né? Política, social, economicamente também. E foi uma experiência muito bacana. Então, todas as vezes, eu sempre coloquei isso nos meus planos de aula. Fui um pouquinho do que estava no material didático, mas foi uma experiência maravilhosa para mim. Então, foi a temática que eu escolhi para fazer, para adaptar para essa atividade final. E assim, eu fui muito feliz dando essas aulas, né? Eu fiz errado, eu comecei fazendo os planos de aula tudo errado, até quarta-feira. Porque eu não tinha terminado de ler o livro ainda, né? Aí eu fiz segunda-feira uma coisa, estava tudo errado. Na terça-feira, quando eu vi, não é assim, apaga tudinho, aí vou. Terça-feira fiz outra coisa. Aí quando foi na quarta-feira, eu já vi que não era necessariamente isso. Aí eu apaguei tudinho, aí fiz. Então você não fez errado, você foi reelaborando, e esse processo de reelaboração vai tornando a coisa cada vez melhor. A Carla está perguntando se eu tenho esse plano. Eu posso fuçar, porque eu até procurei ele, sabe, Carla, para poder me basear, e eu não achei. Eu não achei, mas eu fiz mais de memória de como é que eu fazia o processo. E, assim, realmente, professor, não apagava tudo, mas eu parei um pouquinho, ainda me frustro, mas eu parei um pouquinho de me frustrar quando eu não consigo atender ao que, por exemplo, eu não consigo entender a atividade.
Então, eu tentei, a primeira vez não consegui, aí fui, no outro dia eu li mais um pouquinho, não era nada do que eu fiz ontem, então tá, eu vou fazer outra coisa. Então, eu parei de me frustrar um pouquinho. Então, quer dizer, hoje eu estava esperando aquela informação final para fechar meu trabalho, e por isso que eu não terminei ele ainda, mas falta bem pouquinho. Mas a minha experiência na construção desse plano de aula foi muito feliz. Eu lembrei de uma época muito legal. Ah, que bom. Que bom. Mas então, hoje de noite, a gente vai olhar o plano de cada um. Eu vou olhar com vocês, né, o plano de cada um, para a gente ver o que está faltando para amarrar. E aí a gente vê isso. Mas que excelente, Mayara. Fico muito feliz em saber que você resgatou uma experiência e agora conseguiu repensá-la dentro dessa formatação, dessa proposta, né? Que é uma proposta. Vejam vocês, é uma proposta didática que eu tô de canto de olho aqui observando no chat, né? Vocês têm toda a razão em pensar que vocês podem relacionar esse movimento de pensar numa aula da pedagogia na perspectiva da pedagogia histórico-crítica para o trabalho de conclusão de vocês, porque as etapas são etapas pensadas muito próximas do método científico apropriado para ciências sociais, que passa, né, pelo reconhecimento do campo, prática social inicial, pela problematização do campo, né, as suas perguntas de pesquisa, os seus problemas de pesquisa, pela instrumentalização, que seria o aporte teórico-metodológico, olha só, e pela síntese, pelas catarses, a experiência, o campo que vocês vão fazer, a atividade de pesquisa, de confrontação, né, da teoria com as hipóteses levantadas, por exemplo, no problema, e a conclusão, que seria a transformação da perspectiva. Então, vejam, o movimento é um movimento científico também, é uma cópia, é uma pedagogização de um procedimento que é do campo da epistemologia científica. Então, vocês têm toda a razão. E também tem toda a razão em pensar que isso pode ser trabalhado como uma unidade, como um plano, né? Não como um momento em especial. Acho que faz todo sentido. Oi, Jória, pode falar. Pronto, pensando nessa perspectiva, né, só para salientar, eu penso, por exemplo, ao elaborar esse plano, como momentos dentro do projeto que eu pensei junto com a área de ciências humanas e demais professores de uma escola que eu trabalhava, né, que é o projeto Africanidades, que nós realizamos e que é o objeto de estudo aí da minha pesquisa, certo? Então, assim, é interessante a fala da Mayara quando a gente percebe essa diversidade que o sistema educacional, né, nos proporciona, porque eu já estou na quinta EP e eu encontrei contextos em que a rigidez e a disciplina quase que não nos oportuniza esses momentos de troca tão intensas que a interdisciplinaridade e até mesmo os projetos em si necessitam, né? Então, essa coisa mesmo de estar mais perto dos demais professores da área, algo que eu tive uma experiência super exitosa num EP específico aqui de Fortaleza, que é o Locus de Estudo. Então, isso representa essa diversidade, né, tão difícil, às vezes, de se compreender do nosso sistema educacional, né, porque no mesmo modelo de escola, eu encontro tanto locais muito rígidos e disciplinares, onde há uma dificuldade imensa de se trabalhar dessa forma, né, dessa forma como a pedagogia histórico-crítica nos convida, da mesma forma que, no mesmo modelo de escola, eu encontro contextos onde há uma maior liberdade, exatamente, Bia, onde há uma maior liberdade, onde há uma educação mais emancipatória, sendo de fato colocada em prática. Uhum. Jória. Isso a gente precisa ter em mente, né? Ter esse diagnóstico da realidade para poder também saber quais são as brechas para a nossa prática. Muito bem, pessoal.
Questões em relação aos textos que vocês gostariam de trazer? Algum problema em especial na compreensão de algum dos momentos, por exemplo, ali do Gasparim, que vocês gostariam de comentar? Se não quiserem comentar agora, também podem comentar ao longo do processo aqui e nas nossas conversas de orientação, em particular, na parte da noite. Mas se quiserem trazer alguma coisa em especial, eu percebi, lendo os planos que chegaram para mim, que que tem aparecido assim de dificuldade na hora de construir. O ordenamento, quer dizer, o sequenciamento da instrumentalização, né, que são aquele espaço que é para vocês descreverem o passo a passo das ações didáticas em sala de aula. E vejam, ali, nesse processo da instrumentalização, que é a descrição do que vai acontecer de fato, ali vocês tem uma ordem das coisas. Nessa proposta tem. Isso não quer dizer que essa ordem está certa não, viu, gente? Isso aqui é um método para pensar, né? Um método entre muitos possíveis. Mas nessa proposta tem uma ordem. E essa ordem, se vocês, por exemplo, quiserem colocar a problematização no lugar lá da avaliação, vocês até podem fazer isso, mas é uma manobra que exige que isso esteja bem justificado. Por quê? Porque na construção desse processo, por exemplo, vocês não devem terminar uma atividade como essas que vocês estão propondo com aquilo que seria uma pesquisa sobre o campo. Talvez a pesquisa sobre o campo, sobre o tema, por exemplo, vocês vão pedir para os estudantes realizarem uma pesquisa. Isso já é parte de uma ação dentro do terceiro momento ali, que seria a instrumentalização. Vocês já fizeram uma constatação, já mapearam o que eles sabem sobre o assunto, já construíram um procedimento, um problema, né? E aí, se vocês vão pedir para eles realizarem uma pesquisa, isso é um instrumento, ainda não é a catarse. Vocês não podem dizer que isso é a catarse, por quê? Porque eles estão investigando. O que é a catarse já seria uma reflexão sobre uma pesquisa que vocês peçam para os estudantes realizarem. Então, eu estou dando esse exemplo, assim, um exemplo bem genérico, mas é só para pensar, olha, tem uma ordem que deve ser pensada na instrumentalização. Uma outra coisa que apareceu a síntese mental e a expressão da síntese, lá na catarse, no quarto momento. O que é a diferença entre uma coisa e a outra? A síntese mental, gente, é aquilo... Se pensa em síntese mental, pense em um parágrafo, para dizer isso. Tem lá nos anexos do Gasparim, tem os exemplos de como aquilo pode ser feito. É um parágrafo. A síntese mental é a síntese do tema que vocês estão desenvolvendo. Por exemplo, a Mayara falou aqui dos direitos humanos. Qual que é a síntese mental dos direitos humanos? Bem, a síntese mental está relacionada à prática social inicial. O que se pensa dos direitos humanos? Você, assim, bem grosseiro. Direitos humanos, o estudante pode vir com uma ideia que direitos humanos é uma política para defender bandidos, isso é alguma coisa que pode vir, né? A gente imagina que venha do senso comum. E qual que é a síntese mental? A síntese mental é compreender os direitos humanos como... Mayara, você me corrige se eu falar uma besteira, assim, mas você já deve ter desenvolvido bem melhor. Mas como princípios e fundamentos que garantem para todos a possibilidade de viverem e serem reconhecidos como seres que são portadores de direitos, que devem ter a possibilidade de ser livres, de se expressarem, de serem sujeitos, e isso vale isso vale tanto para pessoas que são consideradas boas, mas isso vale para todos, é uma política global, enfim, isso, mais ou menos isso seria, nossa, tem um exemplo muito, muito ruim,
estou reprovado nessa aula, eu não consegui fazer a síntese mental. Mas a síntese mental é um parágrafo que sintetiza aquele conhecimento que vocês proporcionaram. O que vocês acham que o aluno deve sair pensando e falando? Como é que o aluno sai falando depois? Que já é a expectativa da prática social final, né? A expectativa da prática social final é que a síntese mental ocorra ali na catarse. A expressão, deu para entender, gente? A expressão da síntese, aí sim, a expressão da síntese já são as atividades que vocês vão mobilizar para que eles possam mostrar se estão pensando aquilo que vocês planejaram que eles estejam ao final do processo. Que tipo de exercício, que tipo de atividade, que tipo de... não, professor, não vai ter avaliação nenhuma nesse meu plano de aula, não cabe. Os estudantes vão falar, mas é alguma coisa, é uma ação discente, é uma ação dos estudantes. Vejam que em diversos momentos do plano de aula, dessa perspectiva da pedagogia histórico-crítica, em diversos momentos, planeja-se a movimentação dos estudantes. A gente não planeja uma aula desse tipo, um estudo desse tipo, achando que só o professor vai falar, só o professor vai agir. E aí, Luana, de novo, né? Mais uma vez, o Gasparin, nem o Saviani, eles não usam esses termos, né? Acho que até nem conhecem, porque é uma literatura que está caminhando para um outro lado. Mas você colocou muito bem, né? É uma proposta de pedagogia que é uma pedagogia engajada, no sentido de que professor e estudante são corresponsáveis pela produção do conhecimento. Não dá para dispensar um momento em que os estudantes agem ativamente. É uma pedagogia ativa, a histórico-crítica. Mas, e aí vamos pensar lá no Bernstein, mas o enquadramento ele é explícito. Por que ele é explícito? O enquadramento é forte. O enquadramento ele tende a ser forte, não porque os estudantes não falam, mas porque tem um conteúdo, tem um tema, tem uma síntese mental que é explícita na produção do conhecimento. Tem um texto legítimo a se alcançar. Sob esse aspecto, o enquadramento é forte. Aí o aspecto que o estudante participa e trabalha e contribui para a produção desse conhecimento, aí se a gente olha sobre essa perspectiva e só sobre essa isoladamente, aí o enquadramento é mais fraco, já que vocês mesmos fizeram a ponte. Como é que Márcia, você colocou uma pergunta aqui, né? A dimensão do conteúdo. A gente tem que... as dimensões. Boa pergunta. Não. Professor, não, desculpa. Deixa eu só te dizer, é porque eu estava vendo aquele livro da Elise, e aí tem planos que abordam várias dimensões, e tem planos que abordam 2, 3 dimensões. Eu fiquei, vixe Maria, e agora? Quantas você for capaz ou se interessar em abordar no tema. Você assistiu, né? Vocês não só assistiram, como fizeram até uma figurinha que eu vi, né? O vídeo que eu preparei de conteúdo extra para vocês, ali teve um momento que eu falo um pouco, né, sobre essas possíveis dimensões. Essas dimensões, Márcia, são aquelas que pois assistam, viu, gente? Eu fiz para vocês, especialmente para vincular essa aula, esse plano. São as dimensões que você visualiza do teu conteúdo. E entenda que o teu conteúdo, sendo um conteúdo sociológico, sendo um conteúdo científico qualquer, né, sociológico, mas ele é um conteúdo que ele sempre é a expressão integrada de diversas áreas do saber. Vamos pensar aqui no tema da Luana, né? A Luana vai trabalhar movimentos sociais. E quais são as dimensões que a gente pode visualizar dos movimentos sociais? Vamos ajudar a Luana aqui, já pensando no... Quais são as políticas? Política, primeira que vem de cara, né? Histórica. Cultural. Cultural. Como é que é a cultural? Acho que essa aí a Luana não chegou a pensar. Como é que seria, Paula? Porque tem muitos movimentos que trazem justamente essas bandeiras que estão ligadas
as identidades, o movimento negro, o movimento que vai aí tratar a questão dos povos tradicionais, dentro disso. Certo, certo. Numa perspectiva mais de o movimento social vinculado à produção de identidades, é o reconhecimento, a luta por reconhecimento de identidades, né? Perfeito. É, o reconhecimento, principalmente, né? No livro didático ele traz como essa proposta de reconhecimento. Uhum. A dimensão social, perfeito, né? O próprio movimento social, né? Isso, né? De posicionamento, de desigualdades. Que mais, Bia? A posição. Pode falar. Não, Bia, vai, mulher. Tu estava inscrita. Desculpa. A dimensão legal também, que é legítimo ou não aos movimentos, no sentido de eles podem acontecer, não podem acontecer, quais direitos por quais direitos estão brigando, por quais não, por quais estão defendendo que ainda permaneça, quais não. Importantíssimo. Importantíssimo. E algo, viu, Bia, muito bom você ter lembrado, algo que normalmente nós, quando vamos trabalhar ensino de sociologia, deixamos um pouco de lado. Porque, não, para que eu vou olhar lá? Por exemplo, tem um dos livros didáticos, só um dos 6 que circulam mais, né, que costuma trazer trechos da legislação referente ao tema que está sendo trabalhado, né? Isso é importantíssimo, porque viabiliza essa dimensão institucional da política, né? Muito bom. Filosófica, né, Renato? Como é que seria filosófica, pensar a dimensão filosófica do movimento social? Eu entendo, Alexandre, no sentido do trabalho com Você falou já uma parte, né, que é da identidade, mas da identidade e da alteridade. Né, a questão do se reconhecer e como você vê o outro. Né, você construir a sua identidade a partir do que você também enxerga que é o outro. Né? Então eu vejo também essa possibilidade da questão de você trabalhar com identidade e alteridade. Com certeza, com certeza. Pois não, Jóia, pode falar. A dimensão econômica, acredito que também pode ser abordada, até porque muitos movimentos, né, iniciam, colocam como centro de análise essa questão das desigualdades sociais, principalmente a desigualdade entre classes sociais, então isso pode ser um dos focos, né, caso ela vá falar também dos movimentos mais tradicionais, mais operários, entre outras coisas, se ela for falar desses também, né, ou se ela for trabalhar mais numa questão mais contemporânea, esses da identidade, como a Paulinha colocou, não sei se ela vai trabalhar num aspecto mais amplo, acredito que sim, né, Luana? Sim, eu até estou pensando aqui pela fala de vocês em mudar, viu? Estou tendo umas ideias aqui e já estou pensando de utilizar uma relação com a juventude hoje, que vocês estão me dando umas ideias bacanas. Mudar não, Luana, está muito bom. Aperfeiçoar. Tá bom. Muito bom, muito bom, muito bom, gente. É isso, viu, Márcia? Aquelas dimensões que você consiga visualizar em relação ao teu problema, teu tema, né? Isso é um exercício bacana de se fazer, né? Até porque, quando a gente faz isso, e a gente visualiza o prisma, né, que incide, as diversas luzes que incidem sobre o tema, as formas, as possibilidades de entrada, nós também temos uma maior facilidade em reconhecer aquela que nós vamos privilegiar, sim, é sempre uma escolha, no desenvolvimento da nossa análise. A Luana não vai ficar cuidando de todas essas dimensões de modo muito equilibrado. É importante que no desenvolvimento da aula, os estudantes acabem reconhecendo a presença desses múltiplos olhares sobre o tema, mas isso é uma descrição do tema. Ela vai desenvolver uma reflexão em especial, tendo um problema central em especial. É isso, vocês também, né? O Júnior está com a mão levantada, pode falar, Júnior. Pronto, né? Sobre esse primeiro quesito aí do plano de aula, né? Que fala sobre vivências e cotidianos do conteúdo. Pegando um pouco para essa questão da Luana, né? Também sobre os direitos humanos. A gente poderia pegar um paralelo com essa cultura agora também do mimimi, que poderia ser uma coisa que poderia ser explorada sobre isso.
porque é algo realmente de deslegitimar tanto os direitos humanos, como de deslegitimar hoje as lutas, entendeu? Sim. De uma certa forma, de simplificar dessa cultura da polarização também que a gente está vivenciando hoje. Poderia ser, assim, uma perspectiva? É, E tem a dimensão ideológica lá em alguns exemplos, né? Não sei se caberia aí dentro, né, professor? O que você acha? a gente precisa pensar, né, como é que nós... Porque seria algo também muito do momento hoje, né? Assim, fala-se Cultural muito hoje, também. cultural, sobre essa política do cancelamento, sobre essa política... Acho importante, acho massa isso aí. Me Porque é parece uma coisa que é muito da realidade dos nossos alunos, entendeu? Assim, eles acompanham muito isso. Uhum. Me parece que essa discussão, viu, Júnior e Jória, se formos pensar no tema dos direitos humanos, ela vai ocorrer numa interface entre a dimensão política e a dimensão cultural. E dentro de um aspecto que alguns teóricos têm chamado de guerras culturais, né, de polarizações políticas, do neofascismo. Né, o neofascismo, ele obviamente que tem para com o discurso dos direitos humanos. Agora vamos colocar os direitos humanos como se a gente pudesse pensá-lo também, e educação em direitos humanos certamente pode ser pensada dessa forma, como um discurso pedagógico. Então, um discurso pedagógico, os direitos humanos como um discurso pedagógico antagônico ao fascismo. Então, se nós temos um movimento neofascista, esse é um discurso que é colocado, posicionado como um negador, né, como um antagonista. Então, o mimimi, eu acho que o mimimi entra por aí, né? Eu acho que o mimimi, a linguagem, é uma linguagem nessa interface, né? Que, na verdade, não chega a ser uma linguagem, né? É um escárnio, é uma não linguagem, né? É uma não palavra, né? É bem isso, né? É um ruído para você dizer que não tem o que falar, né? Você só sobrepõe. É a antipalavra, antirreflexão, antidiálogo, né? Enfim. Professor, Mas não, Jória. e em um dos exemplos que eu vi lá no livro, ele dá a dimensão ideológica, né? Ele propõe essa dimensão ideológica. Você acha interessante, por exemplo, dentro da minha perspectiva, dentro do meu plano, é possível, né, fazer esse recorte? Só que, Jória, pronto, me diga só aí. antes de avançar nessa dimensão ideológica, lembre-se que quando a gente está falando em dimensão ideológica, numa perspectiva das ciências sociais, nós nos remetemos à ideologia em Marx e à ideologia em Mannheim. Ideologia como um sistema total de ideias que retifica os valores, reproduz os valores que mantém a relação de classes e o modo de produção funcionando. É nesse sentido que entra a dimensão ideológica, não de grupos de ideias, viu? Pronto, é porque eu coloquei assim, numa perspectiva de analisar os discursos das grandes mídias em relação à negritude, em relação às culturas negras, especificamente, como eles, como eles servem ao silenciamento, né, a esse pensamento colonial, e como nós podemos perceber isso. Em uma parte da aula, especificamente, eu trabalho com essa referência. Aí, nesse caso, se encaixaria dentro dessa dimensão ideológica? Com certeza. Beleza. Sem sombra de dúvida. É uma boa discussão, inclusive. Acho que é uma das dimensões privilegiadas nessa discussão. Porque se o foco for no discurso midiático, vai cair perfeitamente esse tema. Bem, pessoal, 5 minutos para um cafezinho e voltamos aqui para fazer um balanço geral aqui de plano de aula, ou querem colocar mais alguma coisa? Não, tá ótimo, professor. Vou tomar um cafezinho. Bom, 5 minutinhos, então. Até já. Para de gravar!